Podemos continuar ou vamos parar por aqui? Hein, gente? Está pesado? Terceira lição. Vivemos um processo de salvação. Um processo. Salvos, mas ainda sendo salvos. Salvos, mas ainda sendo salvos. Numa caminhada. Versículo 23, o mesmo versículo. Não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, continua, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Então a gente vê que a criação sofre e está esperando a manifestação dos filhos de Deus, mas também nós, os seres humanos, os cristãos, sofrem e estão esperando a adoção definitiva como filhos de Deus. E é por isso que a gente vive essa crise, e não tem jeito, vai ser assim mesmo. Estou em Cristo, andando com Jesus, e graças a Deus por isso, porque se não fosse Jesus, a gente não ia ter forças para enfrentar essas lutas, essas dificuldades. Versículo 17, desse texto, ele está aí projetado, de Romanos 8, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Coisa boa, não é? Tem uma herança mais do que milionária para cada um de vocês aqui. Amém? Vocês querem ou não querem? Se somos filhos, então somos herdeiros. E não é herdeiro do Lupiano não, viu? É herdeiro do Cordeiro, ó. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O texto está aí projetado? Mas se o quê? Vamos ler juntos? Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos ler de novo? Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Essa é a realidade. Estamos nesse processo de salvação. Já recebemos o Espírito Santo em nós. Ele é a garantia, é o penhor de que nós vamos vencer, que nós vamos perseverar. Mas nós ainda estamos num mundo frágil em sofrimento, num corpo frágil em sofrimento. Ainda temos uma natureza humana, pecaminosa, carnal em nós, que guerreia, que quer nos tirar muitas vezes da vida com Deus, dos planos de Deus. Então nós estamos nesse processo, nós estamos nessa caminhada pelo deserto, para chegar à Nova Jerusalém, para chegar à terra prometida, para chegar ao finalmente. Essa é a nossa caminhada, gente. Então não tem como eu tirar o sofrimento de vista, porque o sofrimento é o caminho da glória. E eu acho muito interessante e curioso, se não é talvez uma estratégia maligna, que a maioria, fala a maioria, como a gente vê uma quantidade de mensagens, músicas, nossa parte, né, da igreja, onde a gente não quer lidar e falar do sofrimento. A gente quer que Deus nos abençoe, o Senhor vai nos abençoar. Aliás, um parênteses aqui, no deserto, teve milagres quando o povo estava caminhando pelo deserto? Teve milagres ou não teve? Teve ou não teve, gente? Mas teve lutas também? Aí o povo recebia milagre, não recebia? E depois o povo começava a fazer o quê? Quando vinha a luta, murmurava tudo de novo. Percebe? A gente não aprende, não quer, eu não sei, olhar para a vida, aprender a viver, lidar com o sofrimento, lidar com as coisas. Esse é o processo que nós vivemos. Quem aqui, não levante sua mão, agora, quem aqui está passando um momento, agora, né? Como a gente ouviu o testemunho, passando uma luta terrível. Talvez essa é a pergunta, é a forma da gente olhar. O que Deus quer me ensinar aqui? O que eu vou fazer através dessa dificuldade? Você não tem que negar a luta, o problema. Você tem que entender que Ele faz parte dessa vida. Não é questionar Deus, porque Deus não tem nada com isso. Seja Ele pela criação, pelas coisas, as catástrofes, seja Ele no nosso próprio corpo, na nossa própria casa. E entendendo isso, sabendo que estamos nesse processo, mas nós temos o Espírito que está em nós,
nós vamos caminhar de uma forma diferente. Não é o fim. Nós não determinamos o fim. Não temos que determinar a derrota sobre nossas vidas. Nós estamos nesse processo com o Senhor, já temos o Espírito em nós e nós podemos caminhar com Ele. Amém, gente?